Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Veja que coisa interessante. O homem natural nunca é tão ruim como pode ser, mas realmente é sempre ruim. Veja o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o homem trazia dentro do seu coração, ou traz dentro desse coração, até que esse homem tenha um encontro com Jesus, a sua inclinação para o pecado. O coração do homem que não é regenerado, o coração do homem que não é perdoado, ele está sempre propício, inclinado a cair e a praticar e continuar as suas práticas pecaminosas, né? Por isso, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má, de contínuo, o homem sempre se apresentava de uma forma má. Vamos observar também, nesse conteúdo que vocês vão receber, a questão da culpa, né? A natureza da culpa. Entende-se por culpa que o pecador não regenerado merece a punição de Deus por causa da sua transgressão. Culpa é o resultado de um ato mau, e só o que pratica o mal pode ter culpa. Culpa é intransferível, não pode ser passado a outro, né? A não ser a Cristo, que assumiu todas as nossas culpas e assumiu toda a condenação por tudo aquilo que nós éramos culpados. Mas ali estava o Filho de Deus. Não se deve, porém, confundir culpa com castigo. O castigo provém da culpa, que, como já dissemos, é o resultado de um ato mau. A função do júri é estabelecer a culpabilidade ou a inocência de um indivíduo. O júri está ali para avaliar, né, todas as acusações, tanto o trabalho do advogado de acusação como do advogado de defesa. O júri está ali examinando. Mas a sua responsabilidade, né, a sua função é trazer um veredito para aquela situação. A função do juiz é declarar o castigo, uma vez estabelecida a culpa do réu. Como podemos concluir essa questão da culpa? A culpa é o resultado de um ato mau. Serve de fundamento ou de razão ao castigo. É individual e intransferível, e só a pode ter quem comete o pecado, né? Então, quem leva realmente a culpa é o elemento, a pessoa que praticou a iniquidade, o pecado. E assim é feita a observação, assim é feito o julgamento. Diferentes graus de culpa. As Escrituras reconhecem a existência de diferentes graus de culpa. É verdade que a Bíblia não faz muita distinção neste sentido. Porém, há algumas diferenças que bem faremos em considerar. Primeiro, a Bíblia estabelece diferença entre a culpa do pecado original, isto é, o pecado que herdamos de Adão. Vocês já viram isso, né? Não podemos esquecer que toda vez que falamos do pecado original, é o pecado que herdamos, que recebemos, né, como herança de Adão. E a culpa dos pecados pessoais, né? E Jesus vai simplificar isso. Nós precisamos fazer essa distinção. O pecado original, que já veio na nossa natureza, e o pecado constituído por cada um de nós. Só um minutinho e nós já voltamos.